Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 19 a 23. Eis o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas a perguntar-lhe: Quem és tu? Ele confessou a verdade, não a negou, e confessou: Eu não sou o Cristo. Eles perguntaram-lhe: Quem és, pois? És tu Elias? Ele respondeu: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe então: Quem és, pois, para que possamos dar resposta aos que nos enviaram? Que dizeis de ti mesmo? Disse-lhes então: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Palavra da salvação. Comentário João 1, de 19 a 23. São João Crisóstomo. Não pondo aqueles judeus dúvidas no caráter de João, estavam dispostos a aceitar-lhe o testemunho. Enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas a perguntar-lhe: Quem és tu? Pode-se dizer ainda que os judeus nutriam por João sentimentos demasiadamente humanos. De fato, cuidavam não ser digno de João o ser menos que o Cristo, à conta do extraordinário reluzir que circundava todas as conjunções da vida dele: o nascimento ilustre, filho de príncipes e sacerdotes, a educação austera que recebera, o desamor que nutria das coisas humanas. Jesus Cristo, ao contrário, parecia vir de família obscura, coisa que, aliás, foi motivo de reproche entre os judeus. Porventura, não é este o filho do carpinteiro? Mateus 13:55. De mais a mais, a maneira de se vestir e se alimentar não o destacava dos homens. Ora, como João enviava fiéis continuamente a Jesus, e ainda porque os judeus faziam tensão de tê-lo como guia, enviaram àquele essa comitiva, na esperança de o levar, por meio de lisonjas, a se declarar o Cristo. Portanto, não lhe enviaram homens desprezíveis, como fizeram, por exemplo, com Jesus, quando lhe mandaram servos e herodianos, mas sacerdotes e levitas, e não quaisquer sacerdotes e levitas, mas os de Jerusalém, isto é, os mais autorizados dentre eles. Perguntaram-lhe: Quem és, pois? Não porque ignorassem quem ele de fato era, senão porque esperavam dissesse ser o Cristo. Por isso João responde antes ao que lhes ia em pensamento do que propriamente àquilo que explicitamente declararam. Ele confessou a verdade, não a negou, e confessou: Eu não sou o Cristo. E vê aqui a sabedoria do evangelista, que repete por 3 vezes a mesma expressão, para destacar a virtude de João Batista e a malícia insensata dos judeus. De fato, corre ao servo fiel a obrigação de não somente não tomar para si a glória que pertence de direito a seu Senhor, senão também rejeitá-la quando lhe é ofertada, mesmo que o seja pelas multidões. O povo conjecturava que João era Cristo, por pura ignorância, ao passo que os sacerdotes e levitas, esses, interrogavam-no de má fé, na esperança de obter, à força de lisonjas, o resultado que desejavam. Se de fato não fosse essa a intenção que os animava, a resposta "Eu não sou o Cristo" teriam-se afoitado a redargui-lo nesses termos: Nunca o pensamos, e não foi isto que viemos te perguntar. Vexados, todavia, por verem seus pensamentos desvelados, passam de pronto a outra pergunta. Eles perguntaram-lhe: Quem és, pois? És tu, Elias? Vê como são insistentes.
dirigindo-lhe novas e novas perguntas. Vê também como João Batista, manso, lhes responde, a retificar-lhes as falsas ideias e ensinar-lhes quem de fato era. Eu sou a voz do que clama no deserto. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 24 a 28. Ora, os que tinham sido enviados eram fariseus, e interrogaram-no, dizendo: Como batizas, pois se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: Eu batizo em água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é o que há de vir depois de mim, ao qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estas coisas passaram-se em Betânia, da banda de além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Comentário João 1, de 24 a 28. São Gregório. Um santo, mesmo quando afrontado com perguntas maliciosas, não se diverte de sua bondade. Assim, a aquelas palavras cheias de inveja, opõe João Batista estas, repletas de vida: Eu batizo em água. Com efeito, João Batista não batizava no Espírito, mas na água, porque o batismo que ministrava não tinha o condão de apagar os pecados. Limpava os corpos, sim, mas não purificava as almas pelo perdão. Então, por que o fazia, se não tinha o poder de remir os pecados? É porque estava a cumprir o papel do precursor. Assim como nascera antes de nosso Senhor, assim também começara a batizar previamente ao Salvador. Como havia sido o precursor do Cristo no anunciá-lo aos judeus, era justo que o fosse também no batizar, embora seu batismo guardasse um caráter puramente imitativo. E assim ia dando a conhecer o mistério de nossa redenção. E o mesmo Redentor, que já se achava entre os homens, embora ainda oculto, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, é que o Senhor, ao se manifestar por meio de um corpo sensível, fez-se visível fisicamente, mas invisível segundo sua majestade. As palavras, ele existia antes de mim, querem dizer, foi-me preferido. Vem após mim, porque nasceu depois de mim, mas já existia antes, porque acima de mim. Ou então, entre os antigos judeus, quando um homem se recusava a desposar a mulher que lhe cabia, aquele que, na ordem do parentesco, viria a assumi-la deveria desatar as sandálias do primeiro. Ora, Jesus Cristo manifestou-se como esposo da igreja. É, pois, com razão que João Batista se declara indigno de desatar-lhe as correias, como a dizer: Sou indigno de descalçá-lo, porquanto não pretendo usurpar-lhe injustamente o título de esposo. Podemos entender esta passagem ainda noutro sentido. Sabemos que os sapatos são confeccionados a partir de animais mortos. Ora, o Salvador, tendo assumido a nossa carne, aparece entre os homens, os pés calçados, a unir sua divindade à nossa natureza mortal e corruptível. A correia das sandálias simboliza, pois, o liame desta misteriosa união. João Batista não pode desatar-lhe a correia das sandálias, porque, de si, não pode sondar o mistério da encarnação. De fato, parece dizer: Que há de espantoso que ele esteja posto acima de mim, ele que nasceu, é bem verdade, depois de mim, mas cujo nascimento me toca como um mistério insondável?